Um bom dia para vocês. Hoje é dia 5 de maio, uma terça-feira. Então aqui nesse terceiro vídeo de triomologia, dando sequência a esse estudo bíblico. Então você diria assim: Pedro, por que você não diz teologia? Por que triomologia? Essa trio da essência de Deus. Primeiro parte, analisar, aprofundar diante de Deus um tema da perfeição. Analisar Deus antes da tragédia. Primeiro passo, é analisar. Focar Deus, o Criador de todo o universo, sem interferência de pecado. Quando criou o homem, soprou. Segundo passo, analisar a obra de Deus quando dentro do pecado, dentro do contexto do pecado, quando o demônio destruiu a obra de Deus por uma mentira, por uma insuplação. Terceiro, a terceira parte, que é a restauração de Deus, que vem então concluir o seu projeto que estava danificado. Então triomologia são três coisas separadas. Primeiro, parto da obra perfeita de Deus. Tá? Segundo, o contexto do pecado. O terceiro, a restauração. Então, dando sequência, que as pessoas conflito, que essa pergunta já foi feita no Antigo Testamento, por que o sofrimento, por que a dor? Vamos perceber dentro dessa narrativa aqui que o bem e o mal não tem nada a ver conosco, quer queiramos, quer não. Isso não foi culpa de Deus o mal ter entrado na nossa história, mas, como eu disse, Deus não abandonou essa obra. Então vamos dizer assim, no segundo vídeo de triomologia, que era aquela parte ali que Deus se revela, a promessa. Abraão casou então com Sara nessa circunstância, como falei no vídeo. E Deus tinha prometido a Abraão uma descendência, mandou que ele olhasse. E nessa descendência, a referência de tudo é Isaac. Isaac casa com Rebeca, a Rebeca fica grávida, e nessa gravidez nasce dois povos. No útero, dentro do útero, gêmeos. Dessa prosperidade representa Jacó, que é a promessa. Mas já nascem juntos. Eis que Esau representa Adão, o filho da carne. Jacó representa o mais novo, que representa Cristo. Então nós vamos dizer aqui no catecismo, então. Então eu vou no catecismo, dá uma olhada aqui. São Paulo ensina-nos que dois homens estão na origem do gênero humano: Adão e Cristo. Adão, aqui dentro do útero de Rebeca, nasce dois filhos. O filho mais velho servirá ao mais novo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano, sem promessa, que recebeu a vida. Segundo, é um ser espiritual que dá a vida. O filho da promessa, representando Isaac. O primeiro foi criado pelo segundo, a quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão recebeu a sua imagem. Jesus recebeu a imagem
do primeiro Adão quando modelou. E assim se revestiu da natureza deste último, e ele recebeu o nome a fim de não deixar perder aquilo que havia feito, a imagem. Deus não deixou se perder, mesmo no pecado. Deus não deixou que a sua obra fosse totalmente destruída. Jesus veio, como diz aqui, o mais velho vai servir o mais novo, como disse, como eu vou ler ali em Romanos, mas aqui tem uma parte então que é muito importante, que eu disse que a obra de Deus não tinha sido danificada. Então, o primeiro começou, Adão começou, o segundo não acabará, Jesus. Pois o segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. Então, dentro dessa hierarquia da obra de Deus, há duas naturezas, a humana, que é Deus, e que daí Jesus vem com toda clareza dizer duplamente o que estava acontecendo, Abel e Caim, que nasce Isaac, que é a primeira obra de Deus perfeita sem pecado, e que depois nasce Isaac com a divisão, e esse Jesus veio com dupla personalidade. Jesus, Deus e homem, assumindo a obra, a fisionomia de Adão. Como ele diz, o primeiro foi criado como um ser humano, que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual. Olha só. Jesus é um ser espiritual assumindo uma forma humana. O primeiro foi criado pelo segundo. Está entendendo? Por isso que segue aqui. Depois eu vou ler aqui. Por isso que Esau tem que servir Jacó. Segue a mesma hierarquia, está entendendo? Isso é Deus que faz, por amor de Deus. Tá? Adão recebeu sua imagem no primeiro Adão. Segundo, quando modelou. Deus modelou Adão, que é Deus, é Jesus, né? E eu falei o que é etimologia, estou falando aqui eu estou falando da primeira parte, sem o pecado. E assim revestiu a natureza deste último, que recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito. Deus não deixou se perder a obra que tinha feito. Mesmo que o demônio tentasse destruir, Deus não abandonou a sua obra. Por isso que Jesus veio, um ser espiritual, assumir a minha forma humana. Que depois é a última parte que eu vou falar. Tá? Triomologia são 3 partículas diferentes. A do meio é a toda polêmica. Tem o começo, o meio e o fim. Certo? Para nós não deixar confusão. Para não alongar muito aqui, então eu vou deixar isso aqui. Talvez não ficou bem esclarecido. Mas vou aqui então, hoje, vamos entrar então no mérito aqui de Romano. Romano é um dos atos mais explícito, mais esclarecedor de toda a obra do Antigo Testamento, que entra no mérito de toda a aliança, de toda a graça de Deus, dos méritos de Deus. Então eu vou começar no finalzinho do capítulo 8, que é o versículo 31, e depois eu vou ler o 9 todo, o 10 todo e o 11. Certo? Diante disso, o que vamos dizer? A confiança em Deus. Se Deus está conosco, ao nosso lado, quem estará contra nós? Ele que não poupou nem o seu próprio filho,
mas entregou por nós todos, como não nos daria tudo juntamente com ele? Quem vai acusar os que Deus escolheu? E Deus que nos justifica. Entendeu? Aqui já começa a obra. Deus escolheu e justifica a obra dele. Quem os condenaria? Cristo Jesus, aquele que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, e ele que intercede por nós. Até aqui eu não vejo nada de um mérito humano. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a peste, a nudez, a traição, a soberba, a espada, a ignorância, a divisão. Como é que está na Bíblia? O que é que a Bíblia diz? Por tua causa nos matam o dia todo. Por isso que se eu quiser ficar na linha de frente, não ficar em cima do muro, no meio, e nem no começo, no fim, nós vamos ser provados. Somos tratados como ovelha de corte. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, amor é de Deus. Tenho certeza de que nem a morte, aqui tem uma passagem do Salmo Miserere, né, 50, aqui tem uma parte do Salmo 50 ou 49, ali tem uma modificação, né, da tradução da Vulgata para a tradução de São Jerônimo, né? Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem a altura, nenhuma criatura qualquer poderá nos separar do amor de Deus manifestado no Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada. Definitivamente, de uma vez por todas, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele deixa bem claro. E no Salmo, toda a parte da Bíblia está infestada disso. Nenhum poder do mal tem sobre aqueles que eu deixar minha testemunha na terra. Entendeu? Não é mérito humano. Os dons que Israel recebeu. E agora aqui começa o 9, então, capítulo 1. Digo a verdade em Cristo, não estou mentindo. E disso me dá testemunho da minha constância no Espírito Santo. Sinto grande tristeza e uma dor que, enfim, no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser anatema, um excomungado, desertado da lei de Deus, como foi o homem no paraíso, e continua, separado de Cristo, que nós estávamos, em favor de meus irmãos, de meus parentes, segundo a carne, que são os israelitas. A eles pertence, olha só, a ele pertence a doação filial, a glória, a aliança, a legislação, o culto, as promessas. A eles pertencem os patriarcas, a ele descende, segundo a carne, o Cristo. Segundo a carne, devia assumir aquela forma de Adão. A carne, Deus carne, que é acima de todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. O 6 aqui, versículo 6. Não é que a palavra de Deus tenha falhado? Pois bem,
pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. O que está lá, o que o Gílio que escreveu, nem todos. Como também nem todos os descendentes de Abraão são filhos dele. Mas é a prosperidade de Isaac que será chamado posteridade de sua. É Isaac que está concentrado toda a obra-prima de Deus, mesmo do estrago que foi feito. É Isaac que Deus concentra toda a sua filiação, tudo. E isso significa que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, nomeado dentro dessas duas características que eu li aqui no catecismo. Os dois homens. O homem carne, Adão, e o homem Jesus, Espírito. Tá? Significa que não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Porque os filhos da carne já estavam comprometidos no paraíso. Isso tem que ser muito mais do que isso. Significa que não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Bom, você poderia dizer assim, que então os filhos da carne depois do paraíso, gente, mas aí estamos passando por um processo totalmente que tem que passar para revigar, para descontaminar isso que diz assim, eu só posso ser filho de Deus se eu voltar à filiação da promessa. Por enquanto aqui Deus diz. Mas só os filhos da promessa que são considerados como pastoridade. Como efeito, esse é o termo da promessa. Por esta época, voltarei a Sara, e ela dará um filho. Não foi só ela, mas também Rebeca, concedera de um só homem, Isaac, nosso pai. Ora, antes do nascimento dos dois, quando eles ainda não tinham feito nem o bem nem o mal, para que se afirmasse a liberdade da escolha divina, a liberdade da escolha divina não é humana. Eu não estou falando da liberdade aqui do livre-arbítrio, para aí. Isso é da carne do processo humano. Que depende, esse processo depende daquele que chama, e não das obras. Deus diz a Rebeca, o mais velho servirá ao mais novo. Porque aqui diz então que Jacó veio atrás segurando a perna de Esau. O mais velho servirá ao mais novo. Aquilo que disse o catecismo. Jesus veio, o segundo homem foi criado pelo primeiro. Veio na semelhança de o primeiro. E aqui dentro dos dois ventres, os dois filhos de Rebeca, que nascem juntos, está aqui, que depende vão depender somente daquele das obras, não depende só das. Deus disse, Rebeca, o mais velho se virá o mais novo. Liberdade da escolha divina. Que dizer então? Deus seria injusto com isso tudo? Certamente que não, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade. Então o que eu sou? Sou um choquete? Tem que ser deixar manipulado por Deus? Sim. Eu sempre digo assim, eu preciso ser manipulado por Deus, sofrer as consequências do que não pertence a essa filiação aqui. Portanto, isso não depende da vontade, nem dos esforços dos homens, mas da misericórdia de Deus. Pois a Bíblia diz, Deus diz a Faraó, eu suscitarei você de propósito para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Está entendendo? Deus suscita quem Ele quer, em época diferente. Suscitou Hitler, suscitou agora o Bolsonaro, né, que tem uma filiação do intermediário dentro de Caim, dentro de Esau, um povo que não descontamina de jeito nenhum. Então essa insuflação desses homens que têm um mel, que têm uma atração de liderança, mas só que essa liderança ele atrai
as pessoas do mal, o oposto lá do paraíso. Está entendendo? Faraó é um desses, em épocas diferentes sempre surgiu. Esses ditadores, essas pessoas, só que eles têm que compreender que eles estão dentro de um contexto de Deus. Até que o Bolsonaro lá pediu ajuda de Deus. Bom, quem sabe, né? Então vamos aqui para frente. Piedade. Portanto, isso não depende da vontade e nem dos esforços dos homens, mas da misericórdia de Deus. Pois a Bíblia diz ao Faraó, assim Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem quer. Mas então você vai dizer assim, mas então você vai me dizer de que ainda os homens se queixam? Por que você diz? Porque quem com efeito resiste à vontade de Deus? Até agora eu nunca vi ninguém resistir. Ora, quem é você, o homem, para discutir com Deus? Quem é você, homem, para dizer para uma pessoa, ô seu pobre miserável, quem é você para excluir uma Constituição dentro de um país democrático? Quem é você, ô homem, que fica discutindo com a nação inteira para ter um respaldo, para salvar a sua pele? Quem é você, ô homem, que critica o velhinho, que despreza o velhinho, que despreza as prostitutas, que despreza? Quem é você, o homem? Ora, quem é você, o homem, para discutir com Deus? Acaso a peça fabricada vai dizer a quem fez, por que me fizesse assim? O oleiro não é dono de sua argila para fabricar com a mesma massa um vaso de luxo ou um vaso comum? Pois bem, se Deus querendo manifestar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportando com muita paciência vasos de ira que somos nós, o vaso de ira que se irou contra ele, que matou, colocou na cruz, que se tornaram dignos da perfeição, porque nós só tornamos dignos da perfeição, porque nós éramos vasos de ira e matamos Jesus, mas através da nossa redenção, da redenção dele, a fim de que manifestar a riqueza da sua glória. Jesus só manifestou a sua glória por causa da nossa ira, que nós pregamos ele na cruz, porque não tinha outra forma de Jesus Cristo ser glorificado a não ser pela nossa ira, para com o vaso de misericórdia, a compaixão dele, que ele diz, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz lá na cruz, antemão, pois a glória, isso é, para conosco que ele chamou, e não só dentre os judeus, mas também entre os pagãos. Porque aqui, mesmo eu usando uma argila para fazer uma peça, nem sou dono dela. Sim, porque eu só posso ser dono de algo, de uma coisa pré-existente de eu fabricar algo. Aqui o homem não é dono nem da argila, porque ele usa a argila, que é uma obra de Deus, para fazer uma artesão, uma obra, uma peça. E essa peça nunca diz para mim, por que tu me fizesse assim? Um vaso que eu pinto bonitinho, boto ali, que eu não chamava de pinico, aqueles que faziam xixi dele. Ué, não é da mesma argila? Tá. A Bíblia anuncia o pecado de Israel. Aqui vamos agora, então, no capítulo 25. É justamente o que ele diz em Oséias. Chamarei povo meu aquele que não era meu povo, e bem-amado aquele que não era bem-amado. E no mesmo lugar onde lhe foi dito, você não são meu povo, lá serão chamados filhos de Deus. Vivo, Isaías exclama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, só um resto será salvo. Pois o Senhor vai cumprir plenamente
e sem demora a sua palavra sobre a terra. E como havia predito Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um germe, teríamos ficado como Sodoma e Gomorra, semelhante esses dois realidades. Que conclusão vamos tirar então de tudo isso? Que os pagãos que não procuravam a justiça, alcançaram a justiça, isso é, a justiça que vem da fé. Os pagãos acreditaram que, abandonando a obra, a fé, o que a lei tinha dito, que o povo de Israel não quis compreender, e os pagãos compreenderam, ao passo que Israel, querendo viver segundo a uma lei que pudesse dar a justiça, não alcançou a lei? E por que não alcançou a lei? Porque não buscaram a justiça por meio da fé, mas pelas obras. Vocês sabem que as obras, de um certo modo, podem até matar, porque se a palavra de Deus não progredir, ficar só na palavra, ela pode matar. Então, por que os pagãos aceitaram a fé, o plano de Deus? Como Jesus disse, quando Jesus mandou que Paulo fosse pegar os gentios pagãos, trocaram a pedra de escândalo, como está na Bíblia, eis que põe em Sião uma pedra de escândalo, e uma rocha que faz cair, mas quem nela crê não será confundido. Os judeus tropeçaram na pedra e caíram, mas os pagãos receberam da promessa de Deus antemão, que foi prometido que o Israel seria um grande povo. E esse povo judeu gentil representa esse povo Israel. Irmão, o impulso do meu coração é a prece que faço a Deus por eles. São para que sejam salvos. Olha a súplica. Pois disso eu testemunho, eles têm zelo por Deus. O povo judeu tem um zelo por Deus, porque aí eles for falar daquela filiação, a conduta. Eles têm a justiça que vem desconhecendo a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, povo. Não se submeteram à justiça de Deus. Está entendendo? Pois o fim da lei é Cristo, para ser dada a justiça a todos aqueles que creem. Com efeito, Moisés escreveu sobre a justiça que vem da lei. Claro, quem cumpre e viverá por ela. Bom, mas a justiça que vem da fé fala assim: não diga em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para lá fazer descer o Cristo, ou então quem descerá ao abismo, isso é, para fazer o Cristo levantar-se dentre os mortos. Mas o que a Bíblia diz? É isso que ela diz? Não é. A palavra está perto de você, está na tua boca, no teu coração. Essas palavras é a palavra da fé que proclamamos, porque se você confessar com a sua língua que Jesus é o Senhor, e se o teu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois é crendo no coração que se obtém a justiça, e é confessando com a língua que alcançamos a salvação. De fato, assim diz a Bíblia: quem nele crê não será confundido. Assim, não há diferença entre judeu e pagão, porque ele é o mesmo Senhor para todos e rico para com todos o que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creem? Por isso é que Paulo teve a incumbência de Jesus Cristo para pegar entre os gentios, os pagãos. Como
haverão de crer naquele que nunca ouviram falar? Como virão falar deles se ninguém anunciar? E como anunciarão se não for invocado? Pois está na Bíblia, como são belos os passos dos que anunciam a boa nova, mas nem todos obedeceram a boa nova. Pois disse Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Assim a fé nasce da pregação. Esta pregação é o anúncio da palavra de Deus. Ora, eu pergunto, será que eles não ouviram? Será que o mundo ainda está amargando numa solidão desgraçada porque não dão ouvido a Jesus Cristo? Será que esse povo ainda tem ouvido encalejado para não ouvir, para não deixar penetrar a sua essência, deixar que Deus o salve? Com certeza que eles ainda existem. A voz dele ressoou por toda a terra e suas palavras chegaram até os confins do mundo, aqui onde eu estou. Como o Papa Francisco disse, eu fui alcançado por Jesus no fim do mundo, lá na Argentina. Meu Deus, depois de tantos 2000 anos, há quase 30 mil quilômetros. Mas eu pergunto, Israel não teria compreendido? Com certeza que não. Já disse Moisés, eu farei vocês invejarem um povo que não é um povo, não são seu povo. Os gentios, os pagãos, hein? Contra uma nação sem inteligência, provocarei a ira de vocês. O povo judeu achava que tinha inteligência, e Deus provocou uma ira contra ele, um povo que não tinha inteligência. Quando eles perguntaram para Jesus daquela arrogância, não nesse cara, ele não participa do nosso convívio, não vem na sinagoga, não participa da nossa instrução. E como é que Jesus tinha tanta sabedoria? Isaías chega a dizer, fui encontrado pelos que não me buscavam, manifestei-me ao que não me interrogavam. Ao passo que ele diz, dirigindo-se a Israel, o dia todo estendia as mãos para um povo desobediente e rebelde. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou seu povo? De modo algum, pois eu mesmo sou israelita. Paulo está afirmando aqui que Deus não rejeitou porque ele é um deles, da raça de Abraão. Olha só, Paulo fala, da tribo de Benjamim, aquele segundo filho de Rebeca. Deus não rejeitou o seu povo e de antemão ele escolheu, não rejeitou. Ou vocês não sabem o que diz a Bíblia?